você? Eu sou a professora Melissa Foman, eu vou trabalhar com você direito previdenciário. E por que nós iremos trabalhar direito previdenciário? Porque se você está assistindo a esta aula, é porque naturalmente você está em busca do seu grande sonho, o sonho de ser um servidor público federal do INSS. E você foi surpreendido com a publicação do edital, porque você nem sabia às vezes que existia efetivamente a procura por esse concurso, ou você já está estudando há bastante tempo para esse concurso. Nossa, você esperou esse concurso lá em 2015 inteiro, você esperou efetivamente quanto tempo para que o seu sonho chegasse bem pertinho de você? Pois bem, no dia 23 de dezembro de 2015, foi publicado o edital. O edital que traça os caminhos para a conquista do seu sonho. Só que nesse caminho, eu estou aqui, a prova está aqui, para guiá-lo ao dia mais importante de sua vida. Sabe qual é ele? Não é o dia só da sua prova, mas o dia da sua posse. Por quê? Porque lá na sua prova você deverá estar calmo, seguro, sereno, de que você teve a melhor preparação de todas, a preparação feita pela prova. E por você, porque a aprovação depende efetivamente dos seus estudos, da sua dedicação e de seguir os caminhos que nós lhe apresentarmos ao longo de nossas aulas. Só que você deve estar se perguntando assim, tá, mas por que você falou o dia da minha posse é o dia mais importante da minha vida? Porque o dia da sua posse, pergunte isso aos seus colegas que já são servidores, é o dia da sua realização profissional. É o dia que você sabe que não só foi aprovado no concurso, mas que efetivamente a partir desse momento receberá a tão sonhada remuneração de servidor do INSS. Tá, mas o que significa tudo isso? Significa que quando foi publicado o seu edital, você olhou para ele e verificou que existem várias e várias matérias a serem estudadas. Só que dentre as várias matérias a serem estudadas, existe uma que lhe chamou a atenção pelo volume de questões que tem na prova. E mais especificamente, por ser uma matéria que às vezes até quem é formado em direito nunca viu na vida, que se chama direito previdenciário, legislação previdenciária, seguridade social. E o que fazer diante desse edital, diante dessa disciplina? Bem, isso você irá ver comigo durante as nossas aulas. Só que a primeira coisa que você deve ter em mente é que muita coisa nesse momento vem se falando a você. Vem se falando a você sobre leitura de resumos, vem se falando a você sobre leitura de legislação, vem se falando a você sobre pegadinhas que o seu edital tem lhe colocado, vem se falando a você tanta coisa que você por vezes vai querer se fechar numa concha, colocar uma cobertinha e falar assim, desisto de tudo. Outras vezes você vai ficar tão antenado que você vai querer tomar a noite inteira Guaraná, Coca-Cola, café, para você conseguir estudar. Não faça isso. O que você deve fazer nesse primeiro momento é traçar o seu plano de estudos de acordo com o seu edital. E esse plano de estudos de acordo com o seu edital pressupõe efetivamente que você deve ter caminhos a serem delineados. Por quê? Porque por vezes você nunca viu uma lei na sua frente. Por vezes você nunca leu efetivamente alguma lei, você pode até ter visto, mas nunca leu. Ou ainda, você até leu, mas você leu da forma errada. E prova com banca CESP pressupõe muito estudo, mas também pressupõe foco, atenção ao ler a prova. Então vamos lá? Então vamos ver quais são as principais dicas, não falando de matéria, não falando do estudo em si, mas falando de como se preparar para as nossas aulas, que serão efetivamente a condução de sua aprovação. Bem, então você deve estar com a seguinte pergunta, publicado o edital, o que faço? Uma vez publicado o edital, você irá observar que na apostila que acompanha esta aula, você irá receber o material da seguinte forma. O seu edital, ele foi dividido em tópicos. O que significa isso? Significa que cada item do seu edital comporta determinados dispositivos legais. E esses dispositivos legais, eles aparecerão ao longo do nosso curso, ao longo das nossas aulas, sempre com a indicação do fator de incidência na prova. O que significa isso? Por exemplo,
Seguridade social, origem, evolução, conceituação, organização. É o primeiro tópico que aparece lá no seu edital, correto? Muito bem, o que é isso? O que é isso nós iremos ver durante as aulas. Mas você, olhando para o edital, quer ter segurança de que o que eu estarei falando em sala de aula efetivamente é aquilo que está no edital. Como é que você tem essa segurança? Além de você ter a segurança porque você escolheu fazer a prova, você tem uma segurança porque na nossa matéria nós explicamos e apontamos cada item com os dispositivos da lei. O que significa isso? Que sempre ao final das aulas eu irei apresentar para vocês uma conclusão da aula e irei indicar para vocês as leituras dos artigos da aula seguinte. Como é que você sabe que aquele tópico que está lá no edital é o tópico que está naquele dispositivo? Porque ao assistir às aulas você irá verificar que eu irei falar os tópicos do edital, irei explicá-los apontando os dispositivos onde eles constam. E por que é importante, Melissa, que eu vá para as aulas já tendo, na medida do possível, lido os dispositivos de lei que você indicou no quadro da apostila? A importância de que, quando você lê uma lei, a primeira coisa que você faz é ter um susto. Por que o susto? Porque você às vezes não é formado em direito, ou até é formado em direito, mas você nunca se deparou com aquele tipo de lei, com aqueles termos específicos. Então é muito importante que no seu foco de estudo, você faça a leitura dos dispositivos de lei previamente, na medida do possível. Por que eu estou falando na medida do possível? Porque alguns de vocês conseguirão fazer isso, outros não conseguirão. Se você conseguir, você lê antes da aula o dispositivo de lei, aí você assiste a aula em que eu explico as disposições que estão no seu edital, os tópicos, explico os dispositivos da lei onde isso consta e coloco a vocês qual a possibilidade de incidência disso na prova. O que significa a possibilidade de incidência disso na prova? Significa que as matérias que você olha no seu edital gigantesco, de todas aquelas matérias onde você coloca legislação previdenciária, direito previdenciário, seguridade social, de tudo aquilo que aparece lá, existem determinados tópicos que aparecem com uma incidência absoluta, ou seja, aparecerá na sua prova. Existem outros que têm uma incidência mediana, aparece, mas aparece pouco. E existem aqueles que têm uma incidência baixíssima, aqueles que apareceram ao longo da história de concursos do INSS uma vez ou ainda 2 vezes que o valha. O que significa isso? Significa que durante as aulas você terá ticando cada item do edital, porque nós iremos abordar o edital inteiro com você na parte de direito previdenciário, legislação previdenciária, seguridade social. E você poderá não só ticar o edital, mas saber exatamente do edital cada dispositivo de lei, ok? Tá, Melissa, mas e quando lá na sua tabelinha não aparecer dispositivo de lei? Que é o caso do item 2 do seu edital. O item 2 do seu edital, legislação previdenciária, conteúdo, fontes, autonomia, aplicação, não tem dispositivo de lei a ser indicado. Tanto é que vai aparecer lá para vocês sem nada. O que significa isso? Significa que isto é um item do seu edital que não encontra uma fundamentação legal, logo ausente essa disposição em sua apostila, e que vem de uma construção doutrinária, ou seja, as pessoas que escrevem livros, que estudam a matéria, se debruçaram sobre ela e traçaram determinados conteúdos que não fazem parte de lei. Esses conteúdos que nós iremos abordar e que não existe disposição de lei, como nós o faremos? Nós o faremos de acordo com o que a banca CESP deseja, ou seja, nós fizemos um estudo de todas as provas que a CESP fez,
não só do INSS, mas de todos os concursos que ela organizou, em que ela cobrou direito previdenciário. E nós fomos lá verificar o que ela tanto deseja quando a matéria cobrada não está em lei, como, por exemplo, a autonomia da legislação previdenciária, ok? Então, fique focado nisso. Tá, mas isso significa, então, que todo tópico, Melissa, tem um dispositivo de lei e na medida do dispositivo de lei você vai me explicando. Sim, mas Melissa, estou vendo aí na tela que você tem lá um negócio, Constituição, Lei 8.213, 8.212, Decreto. Isso significa que quando aparecerem os dispositivos legais, você recomenda que eu leia todos de acordo com o que você colocou ali? Sim. Aquele que deseja ser aprovado, ele irá ler todos os dispositivos de lei, que eu indicar no nosso quadro de memorização de acordo com o edital. O que significa um quadro de memorização de acordo com o edital? Não significa que você irá decorar. Não, significa que você irá compreender de onde saíram todos os itens daquele edital. Por isso que eu coloco sempre o mais completo, ou seja, os dispositivos da Constituição que fundamentam aquilo que eles estão pedindo na sua prova, os dispositivos da lei que fundamentam o que eles estão pedindo na prova e os dispositivos do decreto que fundamentam o que eles estão pedindo na prova. Por isso, a legislação vem completinha para você. Mas você deve se perguntar assim, tá bom, estou com o edital na mão, estou vendo os dispositivos de lei que você tanto fala, só que daí me veio uma dúvida. Lá, quando eu estava lendo o edital, Melissa, eu cheguei num ponto em que eles começaram a falar sobre vigência da lei. E me deu um pane e eu comecei a ir para blogs, Facebook, Twitter, Periscope e outros ops e não sei o quê. E, meu Deus, Melissa, uns falam que vão cobrar, a prova vai cobrar aquilo, outros falam que a prova vai cobrar outro. O que está acontecendo? O que é vigência, na verdade? Vigência é o seguinte, quando uma lei é publicada, esta lei ela pode entrar em vigência, ou seja, passar a ser exigida, a ser cobrada desde esse momento que ela foi publicada, ou ela pode ser cobrada dali X tempo. 60 dias, 30 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 180 dias. A grande questão do seu edital, que tem provocado um clamor aí em alguns momentos e até umas colocações, outras colocações, é de que existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi publicado lá atrás, em julho de 2015. E ele disse, esta lei, 13.146, que entraria em vigência 180 dias após a sua publicação. Logo, janeiro de 2016. Então, ela foi publicada em 2015, mas passaria a ser válida, passaria a ter vigência, passaria a ser cobrada de você a partir de janeiro. Muito bem, o que aconteceu no meio do caminho? Entre julho de 2015 e janeiro de 2016, foi publicado o seu edital do concurso. E lá no seu edital do concurso, o que aconteceu? Será que você estuda a lei 8.212, 8.213, 8742, as leis que nós iremos ver, como elas estavam vigentes ao tempo da publicação do seu edital? Ou será que você estuda elas com as alterações que passaram a integrar estas leis, que nós iremos ver, a partir de janeiro de 2016? Como estudar? O edital te respondeu isso. Não crie confusão. Veja só. O edital diz a você, as alterações da legislação com entrada em vigor antes da publicação desse edital serão objeto de avaliação, ou seja, serão cobradas na prova. Ainda que não contemplados os objetos de avaliação constantes no item 14 desse edital. O que significa isso? O que vários de vocês devem estar com dúvida. Melissa, teve alteração lá na questão da empregada doméstica. Teve alteração lá na questão dos dependentes. Teve alteração, vai ser cobrado efetivamente se a entrada em vigência foi anterior à publicação do edital. O item 13.31 deixou isso muito claro para você. E mais claro, ele ainda disse para você o seguinte, ainda que não contemplados os objetos de avaliação constantes do item 14 desse edital. O que significa isso? Significa tudo o que aconteceu
com a Lei 8.212, com a 8.213, com a 8742, tudo vai poder ser cobrado aqui se a vigência tiver sido anterior à publicação do edital. Mas e se a vigência foi posterior, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência? O edital também resolveu o problema. Diz lá, a legislação com entrada em vigor após a data de publicação desse edital, ou seja, passou a ter vigência depois de 23 de dezembro de 2015. Leia-se a mais importante de todas, que passou a ser vigente, a ser exigida depois de 23 de dezembro, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bem como as alterações de dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos de avaliação constantes do item 14 deste edital. Queridos, o item 14 desse edital é o que discrimina o conteúdo de sua prova. E no item 14 do edital consta lá, para o cargo de analista, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Logo, a ressalva feita pelo edital é bem própria para dizer o seguinte: iremos cobrar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o que nos autoriza a cobrar o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Nos autoriza isso o item 13.32. Por quê? Porque eu, banca, estou dizendo a você, salvo ser listada dos objetos de avaliação constantes no item 14 deste edital. Ok? Tranquilo aqui? Então, significa que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mesmo entrando em vigência em janeiro de 2016, será, sim, objeto de sua prova. E onde isto foi afirmado? No item 13.32 do edital. Beleza? Mas falando em lei, Melissa vai falar em lei durante as aulas? Tem alguma forma de eu compreender esse universo que está sendo apresentado pelo edital? Tem. Você deve se lembrar do seguinte: existe uma coisa chamada hierarquia entre as leis. O que significa isso? Que no primeiro lugar vocês têm a Constituição Federal, que é a mãe das mães de todas as leis. Em segundo lugar, vocês têm as leis ditas ordinárias, as leis ditas complementares. Para a sua prova, as leis mais importantes a partir do edital publicado são a 8.212, 8.213, 8.742 e a Lei Complementar 123 de 2006. Melissa, o que te fez chegar a estas leis? Além da experiência, advogando direito previdenciário, dando aula nos melhores cursos desse país de direito previdenciário, dando aula na escola de formação dos juízes, dando aula na escola de formação da advocacia, uma coisa me fez essa conclusão: ler o edital. E extrair cada elemento do edital e ir procurando onde está isso na legislação. Então, as leis mais importantes são a 8.212, a 8.213, a 8742 e a Lei Complementar 123. A 8.212 é a lei que fala de custeio, ou seja, de onde vem o dinheiro para a Previdência. A 8.213 é que fala dos benefícios da Previdência. A 8742 é que fala dos benefícios assistencial. E a Lei Complementar 123 é aquela que muitos de vocês estão falando assim, de onde que veio isso? Que fala lá no edital Plano de Inclusão Previdenciária. É a Lei Complementar 123 de 2006. Beleza? Que nós iremos todos estudá-los ao longo de nossas aulas. Além disso, vocês têm o Decreto 3.048 de 99 e o Decreto 6.214. Muito bem. Vejam que as flechinhas indicam o grau de importância, do mais importante para o menos importante, em termos de hierarquia das normas. Só que em termos de estudo para a prova, tudo é importante. Você deve estar falando assim, mas onde que eu vou acessar? Onde que eu vou consultar isso? Como é que eu irei ler isso? Venha cá comigo. Quando você for ler uma lei, você irá ver que a lei ela é dividida em artigo, parágrafo, inciso e alínea. Artigo é a parte essencial do seu todo da lei. Ou seja, é a parte que enuncia, a parte que diz para você aquilo que você almeja.
Parágrafo é sempre representado por esse símbolozinho aqui. E inciso é sempre o número romano, 1, 2, 3, sempre números romanos. E as linhas são sempre letras do alfabeto. Exemplo, aqui vocês têm um artigo, vejam que é o texto maior, o texto maior. Aqui vocês têm um inciso, aqui vocês têm uma alínea e aqui vocês têm um parágrafo. O artigo pode existir sozinho, ele pode existir sem alínea, sem inciso, sem parágrafo, mas nunca existirá uma linha, um inciso ou um parágrafo sem a existência de um artigo. E o artigo será decomposto na parte principal, inciso, alínea, parágrafo. Você pode ter uma variação do parágrafo quando você verificar que existe uma expressão dita assim, parágrafo único. O que significa isso? Significa que só existe aquele parágrafo dentro daquele artigo. Se existir mais um parágrafo, você terá sempre aquelas duas cobrinhas entrelaçadas que nós vimos ali. Mas você deve falar assim, tá bom, Melissa, vou lá comprar lei. Não! Porque senão, Melissa, assim, primeiro vá se acostumando com não. Toda vez que eu falar esse não desse jeito, é porque você tem que tomar extremo cuidado. Você vai grifar, asteriscar, fazer o que você quiser com o não. Vai ouvir várias vezes a mesma aula para ver onde que eu falei o não, porque é a parte mais importante da aula, beleza? Por que você não vai comprar uma lei? Porque se você compra uma lei, você corre o risco de pegar uma lei desatualizada, ainda que ela tenha sido publicada agora em 2016. Então não compra a lei, beleza? Melissa, mas como eu não comprar a lei, como é que eu vou estudar? Você vai estudar através do site do Planalto. Você vai acessar a legislação diretamente no site do Planalto. Então, vocês têm os links que vai na apostila para vocês. Todos os links irão na apostila. E vocês têm também na aula de vocês apontamentos de onde estão os links de acesso à legislação. Quando você clicar nesses links, você irá acessar a legislação que eu considero a legislação importante para a sua prova e você irá ler diretamente do site do Planalto. Melissa, eu não consigo ter um acesso tão bom à internet que me permita isso. Você não consegue? Então tá bom. Então você vai recorrer à compra de uma legislação. Só que quando você for comprar, não se deixe ser enganado. O que você vai fazer? Você vai pedir uma legislação previdenciária, edição 2016. Edição 2016. Atualizada até a data, pelo menos, atualizada até a data de 5, 6 de janeiro, ou seja, atualizada até janeiro. O que significa isso? Vai no Saldão comprar livro do ano passado? Vai! Sabe o que vai acontecer? Não passa. Vai lá, compra a legislação, quer comprar? Compra. Compra atualizada pelo menos até janeiro de 2016. Ah, é reimpressão, Melissa. Reimpressão não vale. Edição 2016, atualizada até janeiro de 2016. Beleza? Caso contrário, se você tiver acesso à internet com maior facilidade, busca diretamente lá nos links que estão ali. Só que quando você acessar o link, você vai se deparar então com artigo, inciso, alínea, parágrafo. Mas você irá reparar que existe o seguinte, olha aqui, um artigo, só que esse artigo, tá vendo os incisos aqui? Tem 2 incisos riscados. O que significa isso? Quando você for ler uma lei lá no site do Planalto, ou em algumas obras, livros que você comprar por aí, você vai ver que tem trechos riscados. Não é para ler o trecho riscado, é só para ler o trecho não riscado. Por quê? Os trechos riscados são trechos de lei que foram revogadas, não valem mais, não é para ler, não é para estudar. É para estudar só os trechos que não estão riscados, ok? Beleza? Tranquilo aqui? Só que eles falam assim, tá, mas e como eu me preparar lendo essas leis? Ora, para isso vocês têm uma apostila. A apostila aqui da prova, ela será distribuída, você irá ter acesso a ela da seguinte forma. Como que eu pensei a apostila? A apostila foi pensada a partir de uma estatística de questões, de uma estatística de matéria e do seu edital. Nessa apostila você irá observar a seguinte caracterização. Vai aparecer uma carinha vermelha para as matérias de maior incidência na sua prova.
uma carinha amarela para umas matérias de relativa incidência e uma carinha verde com baixa incidência na prova, ok? Quando aparecer o cuidado, significa que é uma tendência absoluta que caia na sua prova porque houve alteração legislativa entre a última prova e essa prova que será realizada agora. O que significa isso? Significa que em alguns momentos irão aparecer para você a carinha vermelhinha juntamente com o azulzinho, ou seja, a marcação da estrelinha azul. Em outras vezes não irá aparecer isso, irá aparecer só a vermelha. Só a vermelha é que tem uma alta incidência na prova, mas não teve alteração legislativa. Se aparecer as duas, é porque teve uma alta incidência nas provas anteriores e tem alteração legislativa. Então, o seu foco terá que ser absoluto quando isso acontecer. Beleza? Ok? Tranquilo? Isto na sua apostila é de extrema relevância que você observe e vai aparecer desde a primeira aula até a última aula em sua apostila, beleza? Só que você deve estar se perguntando assim, tá, você já me explicou como ler edital, procurando os dispositivos da lei, você já me explicou efetivamente o que eu não devo fazer, ou seja, ler leis por aí, mas ler a lei direto do site do Planalto, ou pelo menos atualizada até janeiro de 2016. Você já me explicou como vai ser a apostila, você já me explicou qual é a importância de eu saber a leitura. Só que o que significa fazer uma prova CESP? CESP, SEBRASP. O que significa isso? Fazer uma prova CESP, SEBRASP significa que não adianta só estudar a matéria direito previdenciário, legislação previdenciária. Não adianta. Isso eu falo há anos, e há anos a CESP tem comprovado que eu estou correta. O que eu falo há anos? Que mais importante do que você saber direito previdenciário, direito administrativo, direito constitucional, é você saber língua portuguesa e interpretação de texto. Por quê? A banca CESP não é uma banca decorebinha. Ela é uma banca que te cobra, sim, lei, você tem que ter lido a lei, tem que entender a lei, mas ela te dá casos concretos. Só que nesses casos concretos, por vezes, você sabe a matéria, só que você está nervoso e confunde o sujeito do caso concreto, ou confunde uma vírgula do caso concreto, ou confunde, enfim, você confunde alguma coisa e perdeu a questão. E você fica, puxa vida, mas eu sabia a matéria. O que significa isso? 3 grandes cuidados com a banca CESP. Primeiro grande cuidado, não foque só em estudar direito previdenciário. Você tem que estudar, sim, língua portuguesa, você tem que fazer interpretação de texto, tem que ler, tem que tentar compreender, tem que ir além de simplesmente ler a lei. Tem que ler a lei, certo? Só que mais importante do que ler a lei é você conseguir, a hora que você vai para o caso concreto, conseguir fazer a interpretação da aplicação daquele dispositivo de lei. Segundo ponto, significa que você tem que resolver casos concretos. Por isso que você vai ter aula de resolução de questões. Você vai ver que na nossa aula de resolução de questões, nós temos lá várias e várias questões que eu elaborei, questões práticas elaboradas por mim e outras questões que foram tiradas da banca CESP. Por que, Melissa, tem questões elaboradas por você e não todas da banca CESP? Por um grande fator. Nós tivemos várias alterações legislativas em 2015 e que não foram cobradas em nenhuma banca CESP ainda. A banca que será cobrada será a sua. Então, o que eu fiz? Montei vários casinhos no padrão CESP para que você raciocine como a prova deseja que você raciocine. E esses casinhos práticos, todos eles são questões CESP. Não decoreba. O que significa não decoreba? Significa que, ao contrário do que muita gente pensa, do que muita gente propaga, por sinal, quando você lê a lei, não é para decorar. Quem foi aluno da prova vai se lembrar disso. Durante as aulas, eu sempre ia lá e falava para você, leia a lei, leia a lei, leia a lei. Tem que ler a lei, tem, certo? Só que você tem que compreender a lei.
Por isso que quem já fez o nosso preparatório sabe disso. Durante as aulas eu vou dando casos práticos e casos práticos e casos práticos. Tanto é que várias pessoas acabavam falando assim, ah, mas por que ela não fica fazendo eu decorar a lei? Por que ela não me dá uma musiquinha para eu decorar a lei? Aqui no Aprova você não vai ter musiquinha para decorar a lei. Aqui no Aprova você não vai ter decoreba da lei. Sabe por quê? Porque o Aprova prepara você de acordo com o que a sua banca deseja. E a sua banca, ela é capciosa, ela é perigosa, ela é aquela que te pega de sopetão. Sabe como é que ela te pega de sopetão? Ela quer saber se você leu a lei, por isso, ler lei, ler lei, ler lei. Parece até uma musiquinha, né? Mas não é. Ler a lei. Tem que fazer isso. Só que, acima de tudo, tem que saber interpretar a questão. E é por isso que o Aprova espera vocês para que você tenha efetivamente o melhor caminho até a sua aprovação, que culminará com a sua posse. Eu desejo efetivamente que você tenha um excelente preparatório, que você consiga acompanhar conosco aqui todos os passos, todos os elementos de construção desse seu brilhante caminho e que o ano de 2016 seja o ano da sua aprovação. Então, boas aulas!